Ele é um baiano que escolheu Caxias do Sul para morar. Geminiano, jornalista, roteirista, astrólogo e muito mais. Eu tenho a alegria de conversar hoje com o Nivaldo Pereira. Tudo bem, Nivaldo? Bem-vindo hoje no nosso programa Sons do Coração. Tudo bem? Ótimo, obrigado pelo convite. Sempre muito legal te encontrar também. Que bom te ter aqui, Nivaldo. Legal. E o convite para você aí é para se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber notificações aí de novos vídeos e também deixar o seu comentário desse vídeo aqui embaixo, que você vai estar concorrendo a 2 presentes muito legais da Lá do Mato e da Botânica Boutique Floral. Nivaldo, os céus já diziam pra gente sobre essa pandemia, sobre tudo isso que aconteceu com toda a humanidade, né? Sim, os astrólogos já vêm falando de 2020 há muito tempo. Eu participo, seguidamente do principal evento de astrologia do Brasil, que é um simpósio internacional que acontece anualmente no Rio. E desde 2015, 2016, que já era comum assim, vários colegas estarem prospectando como é que seria 2020 por causa do encontro no céu dos planetas Plutão, Júpiter e Saturno. O encontro raro, porque até essas órbitas coincidirem e eles ficarem na mesma região do céu, demora-se às vezes centenas de anos. Então, como é uma configuração rara e de planetas que estão envolvidos com mudanças, com os rumos da sociedade, já se especulava o que é que poderia acontecer. Como isso aconteceu no signo de Capricórnio, que no nível macro tem a ver com as estruturas, economia, política, governo, se imaginava que haveria alguma coisa, uma crise com uma capacidade de alterar as estruturas mundiais. Então se pensava o capitalismo, a geopolítica, enfim. Ninguém falava, com exceção de um astrólogo francês chamado André Barbeau, que ele publicou um livro, inclusive, há décadas, falando de 2020 e associando isso a uma possível pandemia. Mas, no geral, os astrólogos falavam de algum tipo de crise. Será que é algum tipo de guerra, de recessão econômica, que vai afetar tudo, mas não apenas como uma onda, mas como um poder de alterar o rumo do futuro. Então é por isso que a gente já esperava sim que seria algo sombrio, os encontros de Saturno e Plutão sempre associam-se com períodos de imersão de extrema-direita, de preconceito. A última vez que isso aconteceu, por exemplo, de Saturno e Plutão, foi no comecinho dos anos 80, que surge a AIDS, é um período também de uma década muito sombria, se chama década perdida, com o neoliberalismo subindo na sua face mais crua, governo conservador do Reagan, da Margaret Thatcher. Então a era trazia aquela conjuntura e a gente pensou, quando tiver Júpiter junto, que amplifica, isso vai ser muito mais intenso. Então veio a pandemia com esse poder de parar o mundo, e de as estruturas resistirem, negarem, para superar, quando é que vai voltar o novo ao normal. Mas dentro da astrologia, pela configuração envolvida, a gente percebe assim, olha, a pandemia é o começo de uma onda que, no seu desdobrar, vai precisar alterar o rumo da produção do mundo todo. Então é um efeito histórico marcante, que vai reverberar ainda no futuro durante um longo tempo. Nivaldo, tudo isso aponta para uma nova era também. A gente falava, eu me lembro disso, já de ter te entrevistado sobre isso, uma era de aquário, uma era mais humanista, isso aparece muito nas tuas crônicas também do Jornal Pioneiro. Ela vem por aí, ela está chegando? A gente pode acreditar nisso? Sim, a gente tem esses macrociclos. Essas configurações, esses encontros planetários também se encarregam de demarcar ciclos longos na história da humanidade. Mas a gente tem ciclos ainda maiores, como esse que tem a ver com a rotação do eixo da Terra, que a cada 2160 anos esse eixo aponta para um signo astrológico. A Terra também vai girando, feito um peão. Enfim, é um outro movimento dela. Então a gente também está saindo de uma grande era em que o eixo da Terra apontou para o signo de Peixes, e é um movimento em sentido contrário ao do zodíaco, e a gente está saindo dessa era de Peixes para essa era de Aquário. A gente está nessa transição. Não tem um ano oficial, até porque isso não se instala de uma hora para outra. Então a gente já começa a ver os sinais do que seria esse novo macrociclo na história da humanidade de mais de 2 milênios,
em que os temas aquarianos, que é o mundo conectado, é a humanidade inteira, com suas diferenças e tentando se respeitar, né? É a tecnologia, é a ciência, né? Que são temas maiores de Aquário, já estão aí, né? A internet já é um claro sinal do que é a comunicação da era de Aquário. E a problemática que surge também da afirmação das diferenças e das tensões que isso gera no status quo, já são sinais claros, não é, da era de Aquário. Mas, independentemente disso, de a gente estar vivendo uma transição que ainda pode levar muito tempo, não é, entre o fim da era de Peixes, que é a era do cristianismo, não é? O marco zero, o nascimento de Jesus, o símbolo é o peixe, né? A gente come o peixe na Semana Santa. Tem toda uma simbologia sutil que é muito interessante também, que em outra ocasião a gente conversa. Mas a gente está vivendo essa transição, mas também aconteceram coisas agora no céu mais presente que já sinaliza uma ênfase de Aquário. Aquário vem depois de Capricórnio, que é o signo que tem a ver com a conservação, com as estruturas, né, com o passado, com a tradição, que é onde aconteceu a conjunção tripla que abalou e está abalando o mundo. E aí o Saturno e o Júpiter saíram já de Capricórnio em dezembro passado e entraram juntos em Aquário. Aí as conjunções de Júpiter e Saturno são ciclos menores de 20 anos, onde parece assim que os temas daquele signo ficam em evidência também numa estrutura maior. E aí a gente já está sentindo o Aquário, né? Olha o que é que está representando tudo, o tema ciência. Não se fala de outra coisa, né? Aí muitos que negam, enfim, mas não tem jeito, é conhecimento, é ciência, é pesquisa, é racionalidade e ao mesmo tempo essa dimensão macro. A gente não pode mais pensar nos nichos, nas nacionalidades. A gente está no mundo global, é o planeta inteiro, os assuntos que interessam a sobrevivência da humanidade. Então já são temas de Aquário que vão ficar ainda mais em evidência nesses próximos 20 anos. Estão fazendo parte da nossa vida, né, Nivaldo? E aí estão ajudando a trazer já, a aumentar os sinais dessa nova era que ainda a gente está entrando nela, né? Então, o Aquário, como esses ideais que se aposta muito na utopia, né? A gente tem muito do Aquário, da ideologia dos hippies, essa era de compaixão, de fraternidade, que não é bem assim, não é? Mas em tese é para ter o respeito pelo humano, não é? Geral, pela humanidade como toda, e isso está aí, tá? Como problemática, mas é a forma como isso entra na pauta do mundo, né? Então sim, temos essa esperança que é um tema de Aquário. Ufa, né? Que bom. Nivaldo, e vamos falar um pouco de Brasil? Que a gente está atravessando assim uma crise de saúde pública, uma crise de ideologias, uma crise de polaridades políticas, enfim. O que o céu diz sobre o nosso país? Nesse contexto, não é, macro da pandemia no mundo todo, a gente vê que, a depender da própria configuração onde acontece no zodíaco, alguns países vão lidar com isso de uma forma melhor do que outros, né? Mas no Brasil, isso também já tem anos que os astrólogos vêm estudando, tem um outro aspecto mais difícil de lidar especificamente para o Brasil. O Brasil é um país virginiano, né? Ele se torna um país de fato, ele nasce, né, como país a 7 de setembro de 1822, naquela hora que o Dom Pedro, né, é a hora que a gente considera o marco zero de um país independente, né, às 4h30 da tarde, em São Paulo, ali às margens do Riacho Ipiranga, enfim. E se calcula o céu para aquela hora, a gente tem um mapa do país, que é como se fosse a estrutura, né, de uma identidade que vai se construindo, mudando no decorrer do tempo. Então é um país virginiano, com o ascendente em Aquário, não é? A Lua em Gêmeos, a gente tem isso. Só que aí o Sol em Virgem, que é a identidade do país, como também representa o governo, sua estrutura de central, não é? de identidade como um todo, em Virgem, hoje no céu, não é? E não é só de hoje, desde 2012 para cá, não é? O planeta Netuno, que é um planeta ligado ao deus dos mares, né, na mitologia, que é associado à dissolução, confusão, caos, distorção, mistificação, mitificação, não é? São temas do Netuno, que tem a ver com religiosidade, enfim. Esse planeta ficou em oposição ao Sol do Brasil. Então é como se a gente pudesse prever, né, que nesse período vai ter uma loucura, não é? Que vai ter um surto de alucinação, de distorção, de mentira,
né? Então isso já vem desde 2017, chegou no ápice em 2018. Só que aí agora que é quando isso começaria a se dissipar, no mapa do Brasil tem o planeta Mercúrio, logo depois do Sol. Então o Netuno agora está em oposição ao Mercúrio do Brasil. E Mercúrio é o comunicador. Então tem a ver com a disputa de narrativas, com as mentiras oficiais em séries, com todo esse caos de distorção, de cortina de fumaça. Isso a gente já esperava também. Isso ainda fica até o ano que vem. Como se fosse uma dificuldade enorme de a gente tirar o fato no meio, não é, das distorções todas, que por interesses e polaridades políticas que já vem de bastante tempo, né, que se acirrou nesse caos que a gente está vivendo, não é, termina ficando tudo muito mais grave. Então é da gente ver, não é, que a gente ainda tem esse desafio aí para poder tirar a verdade, o fato das suas manipulações, das suas mentiras, né? Muito complicado de lidar. Né? Que vai durar um tempo ainda. Ainda fica até o ano que vem o efeito disso. Nivaldo, a gente estava falando antes de começar a gravação que com essa pandemia aí, né, nada vai ficar no mesmo lugar, enfim, tem coisas que quebraram mesmo e é para sempre. Na tua opinião, como jornalista e como astrólogo, vou te perguntar isso, o que a gente pode tirar de lição dessa pandemia? Porque todo mundo está sofrendo em algum lugar, né? O que a gente pode tirar de lição? O que você tem tirado também, como pessoa? É bacana assim, porque a astrologia me dá essa dimensão mais mítica, né, arquetípica, dos macrociclos e das energias envolvidas, e o jornalismo me dá o fato, né, me dá o fenômeno de ir acompanhando e você fazendo essa leitura. Essas ligações também. Que é encadeada por essa leitura mais simbólica, né, como se tivesse uma linha, não é, simbólica, que a gente vai vendo as manifestações nos fatos. Então, como a macroestrutura tem tudo a ver com os temas do mundo material, não é? A gente está fechando agora um ciclo de Plutão. Plutão é um planeta que leva 248 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. Então é muito tempo, né? Porque ele está lá longe nos confins do Sistema Solar. Então o que acontece? Ele tem a ver com o poder, não é? Tem a ver com os recursos, não é? Enfim, está no signo de Capricórnio, que é o signo, como eu já citei, que tem tudo a ver com política, com economia, com as estruturas que regem o mundo e o fazem funcionar. Então, a última vez que o Plutão passou em Capricórnio foi, então, há 248 anos. O que é que estava acontecendo ali? Não é? Nos anos 1700 e alguma coisa, até 1770, 1780, 90, né? Ali naquele período. A independência dos Estados Unidos, que se firmam como um país independente que vai inspirar as nações modernas do mundo, não é? E a gente tem a Revolução Industrial. Então, tudo que vai definir, não é? Seja nas estruturas das nações, seja do capitalismo, seja da indústria, seja toda essa estrutura ligada ao consumo, à produção, à extração, né? Está no momento de crise federal. Então isso vai estar mexendo, né? Por isso que a gente está vendo as ressonâncias no meio ambiente, na desigualdade social, a pandemia está evidenciando que os países mais ricos ficaram mais ricos, né? Ou as megacorporações ficaram mais ricas e os mais pobres ficaram ainda mais pobres. Então a gente vai continuar com esse modelo. O que é que a gente precisa fazer, não é? Para dar mais acesso, para distribuir melhor as oportunidades. Então é um desafio que a gente tem aí para o mundo, não é? De dizer, ó, com esse modelo, extraiu, consumiu, produziu, gerou riqueza e jogou fora, não dá mais, e os sinais estão evidentes, não é? As questões ambientais estão aí, isso não é brincadeira, não é? Então, mas no nível pessoal, a gente quando pega assim o eixo Capricórnio, né, no zodíaco eles formam um par complementar com o signo chamado de oposto, que é Câncer. Então, o que é que acontece, né? Quebra o mundo lá, corporativo, financeiro, material, da profissão capricorniana, e a gente é obrigado a quê? A ficar em casa, que é um tema canceriano, né? Que é o caranguejo, é o se retirar, é o se nutrir, é o se cuidar, é o examinar as emoções, né? É se reconectar com o sentir, como se a gente estivesse sendo convidado, né, de uma forma muito crítica, a sair dessa roldana, dessa esteira de montagem, dessa linha de montagem, produzir, crescer, faturar, enfim, né,
que é o paradigma desse mundo desde lá a Revolução Industrial, e a gente com a ruptura disso tendo que sentir, que lidar com as emoções, o que é que você tem fome de quê, não é? O que é que você realmente precisa? Será que eu preciso consumir tudo? O que vai te nutrir de verdade, Exato. né, Nivaldo? Aí é que está lidando com a alma, com o sentimento, que muita gente não está sabendo lidar, porque não tinha nem o hábito, nem era uma cultura, né, alimentada, praticada socialmente. Então é esse desafio de a gente redefinir nossos vínculos, né, nossos afetos, como também a nutrição, as reais necessidades, né? Restaurar esse sentir, esse estar bem como pessoas, como indivíduos, né? Restaurar as bases do que é ser humano. A gente está saindo de uma estrutura de frieza, de indiferença, né? Com o outro, com o próximo, cada um defendendo o seu. E agora a gente está dizendo, não, o que eu sinto, todo mundo sente, somos humanos, a gente tem que criar um outro tipo de empatia, de solidariedade, de respeito com o outro. E você, Nivaldo, tem conseguido ficar em casa, entrar em contato com você? Você já tinha essa pegada, já fazia alguns anos, né? Sim, é da minha natureza. No meu mapa astrológico, o Sol está na parte mais funda do céu. Então eu sempre gostei muito de ficar quieto, ficar comigo, ficar em casa. Então para mim não tive nenhum trauma, né? Foi só a ampliação de um hábito que eu já tinha, que eu já gostava, né? Então sim, não tenho saído, né, a não ser para ir no supermercado ou algum tipo de outra necessidade urgente, uma consulta médica ou coisa do gênero. Tenho feito, já tomei a primeira dose da vacina, tenho cumprido todos os rituais, né, que é por aí também. Eu quero viver, eu quero estar feliz e eu tenho que fazer a minha parte, né? Então isso tá tranquilo assim para mim, né, nessa espera. Que bom, Nivaldo, um baita exemplo aí. Quero saber como é que um baiano deixa o coração aquecido no meio desse inverno caxiense que ele tá vindo com tudo, né, Nivaldo? A gente tá entrando numa nova estação aí que ela tá realmente bastante forte. Como é que você faz isso? Exato, eu acho que esse calor simbólico, não é? Que é, a gente também sabe que ainda temos uma travessia, sabe? Sei lá quanto tempo a gente ainda vai precisar esperar até poder ter de novo uma convivência, enfim, com segurança, né? As questões no Brasil, como eu já citei, estão muito complicadas. Então é importante que a gente se nutra, né? Que a gente se acolha, que a gente aqueça o nosso coração, que a gente dê alegria para ele, né? Então, para mim, né, a leitura, retomar livros que estavam ali, não é, esperando serem lidos, os bons filmes, né, as boas narrativas. E eu acho que se o mundo está tão louco, não é, com essa coisa regressiva aqui no Brasil, de reeditar um passado que foi horrível, né, e as pessoas enlouquecidas tentando reeditá-lo, não é? Eu acho que meu contraponto é reeditar o que foi de bom desse mesmo passado. Tenho escutado muito Chico Buarque, muito Caetano, muito meus velhos ídolos, não é? Que me constituíram, que me definiram culturalmente, afetivamente também. Então tem sido muito bom isso, resgatar minha discoteca, minhas coisas ali, não é? Para dizer o que é que já me deu força lá atrás que vai continuar dando agora, né? Então está sendo ótimo para isso. Que bom. Nivaldo, qual é o som que está habitando o teu coração hoje? Que o nome do nosso programa é esse, Sons do Coração. O que habita o teu coração hoje? Agora? Eu acho que no nível simbólico tem isso que eu falava, né? Que eu acho que o silêncio, o retiro, o isolamento, né? Te deixa mais atento às miudezas, né? A esses sons, às sutilezas do cotidiano, da natureza, né? Esses encantamentos que a gente precisa resgatar para tirar daquela anestesia que a gente vivia. Então eu estou mais atento às coisas, então acho que esse som simbólico do coração, do sentir, das pequenas alegrias, né, é o que está me motivando. E lógico, no sentido mais literal, como eu já citei, assim, o som tem sido a velha MPB dos anos 70 e 80, não sai do meu toca-disco. Todo dia eu escuto muita música e está sendo muito bom para isso. Legal. Pedi para você trazer uma dica aí de leitura para o nosso público. O que você trouxe para a gente, Nivaldo? É um livro que eu já tinha comprado e, como eu falei, estava naquela lista de espera, né? E um livro que se mostra extremamente oportuno para os temas que a gente está vivendo, os temas mais críticos. É esse, A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, do David Copenaua e o Bruce Albert. O Bruce Albert é um antropólogo francês que já vive há muitos anos, há décadas, né, em contato com os Yanomamis, estudando eles, muito amigo do David Copenaua, que é essa liderança Yanomami. E ele também é um xamã. Então esse livro foi publicado primeiro na França em 2010,
não é, em francês, o Bruce é francês, e traduzido para cá de uns 5 anos, não é, para cá. Então, só agora eu estou lendo ele e eu estou absolutamente encantado, não é, porque o Bruce gravou, não é, durante muito tempo entrevistas, falas com o Davi, não é, onde ele conta tudo, né, a gente que está precisando entender esses povos, não é, que fazem parte da nossa sobrevivência, da floresta, do ambiente, a gente poder entrar no pensamento deles. Então é o pensamento, não é, holístico, integrado, é a cosmologia, as crenças, a própria coisa do xamã, né, do treinamento, do curador, das relações com a floresta, é sensacional. Então tem essa primeira parte onde ele fala do que é ser um xamã Yanomami, e depois ele vai falar do contato do branco com ele, com a tribo, com ele mesmo, a vida que ele teve em contato com missionários, com madeireiros, garimpeiros, né, com todos os males que chegam para a tribo dele, não é? E as lutas, né, para ele levar adiante as causas do povo Yanomami. Então, acho que nesse momento que a gente está dando voz às lideranças indígenas, graças a Deus, não é? Que a gente está vendo a sabedoria que esses povos têm. É um livro que tem me encantado muito. É um livrão de fôlego, não é? Enfim, tem mais de 700 páginas, mas a gente lê com muito encanto, não é? Porque é ele falando, né? A transcrição da fala, e nos ensina muito e nos faz pensar. Então, eu acho assim que tem sido, pelo menos para mim, uma leitura muito oportuna para esse momento também, para a gente poder ter um respeito maior sobre essas questões. Honrar essas culturas que vieram antes da nossa, né, Nivaldo? Que nunca tiveram voz, né? A história toda contada pelos vencedores brancos. Que bom que a gente está tendo publicações como essas, né? Que bom, Nivaldo, que bom falar contigo. É sempre uma alegria, é sempre uma luz na nossa caminhada aí, saber ter essa tradução do que o céu, os astros têm a nos dizer. É uma ciência tão bonita essa que você estuda também, juntamente com o fenômeno que te traz isso da nossa veia jornalística. Obrigada, Nivaldo. Obrigado também. Saúde, paz, alegria para você. Obrigadão. Gente, muito obrigada para você que nos assistiu, e a gente agradece também a Cafeteria Sabor de Café, que está nos acompanhando aqui, está nos atendendo hoje aqui. Muito obrigada, até a próxima, gente. Tchau, tchau.